Bom, hoje nós chegamos ao último dia, pelo menos do nosso calendário litúrgico, que é o Domingo de Cristo Rei, né? Nós celebramos aí o fechamento do ano litúrgico, que vai começar tudo de novo no Advento. Então, já vamos entrando nesse ritmo, né? Com o nosso hino de adoração. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja o seu reino, agora e para sempre. Amém. Porque assim diz aquele que habita na eternidade e cujo nome é santo. Eu habito num lugar alto e santo lugar, mas estou com as pessoas oprimidas e humilhadas, para reanimar o espírito das pessoas humilhadas e para vivificar o coração das oprimidas. Vamos fazer a nossa confissão de pecados. Onipotente Deus, nosso Pai, reconhecemos e confessamos nossos muitos pecados que temos cometido por pensamentos, palavras, obras e omissões contra Ti, contra nosso próximo e contra nós mesmos. Concede-nos verdadeiro arrependimento e, por amor de Teu Filho,
Nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos todo o passado e dá-nos a graça de te servir com alegria, para a honra e glória do teu nome. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de vocês, perdoe os seus pecados e mantenha vocês no caminho da vida eterna. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de ti, perdoe os teus pecados e te mantenha no caminho da vida eterna. Amém. Vamos fazer a coleta do dia. Glorioso Deus, cuja vontade é restaurar todas as coisas em teu amado Filho, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, misericordioso, concede que os povos da terra, divididos e escravizados pelo pecado, encontrem liberdade e sejam reunidos em seu reino de equidade, onde não há diferenças entre gêneros, idades, etnias ou origens, e onde prevalece a maior expressão do amor, Jesus Cristo, o qual vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos saudar, né, o Evangelho. Hoje é um dia muito festivo, apesar de muitas vezes a gente esquecer, né? Mas é um final festivo o que o ano litúrgico nos dá. Então, vamos colocar esse hino, já inclusive aclamando o Evangelho. Vocês estão vendo que estão divididos por cores porque facilita para a gente poder, porque ele fica repetindo algumas partes, né? Um segundinho. Quero ver essa igreja levantada. Olha as palmas com alegria. O Senhor é rei. O Senhor é meu pastor e rei. O Senhor é rei. O Senhor é meu pastor e rei. O Senhor está no céu. O Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu. O Senhor está no mar. Onde? Na extensão. Diga lá, povo de Deus. Está no céu. Está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Quando eu vacilar, eu não temerei, pois o Senhor está comigo. Quando eu vacilar, eu não temerei, pois o Senhor está comigo. Andresa, pode abrir o microfone e fazer a leitura. A palavra de Deus está no livro de Mateus, capítulo 25, começando com o versículo 31. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele. E ele separará as pessoas umas das outras,
Assim como o pastor separa as ovelhas das cabras, ele porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para o mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam. E não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia, e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixarem de ajudar umas destas pessoas, das mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Como disse no início, né, chegamos à festa de Cristo Rei. E o calendário litúrgico, né, quando a gente olha assim isoladamente, parece um monte de festa solta. Mas, na verdade, ele é toda uma sequência lógica encadeada contando a história, né? Tanto a história bíblica, a partir do Novo Testamento, principalmente, até também os nossos dias atuais. Lembra que eu já falei isso outras vezes, que a Bíblia a gente tem que sempre ler no mesmo texto o passado, o presente e o futuro. O mesmo texto sempre pensa nos três tempos. E o calendário litúrgico também, né? Então a gente vai começar lá no Advento, que nos lembra um pouco do que estamos hoje, né? Aguardando a segunda vinda, segundo Advento, o reencontro, mas também relembra lá no passado a espera pela vinda de Cristo, né? Lá no passado a espera pela primeira vinda, hoje a nossa espera pela o que chamamos de segunda vinda, pelo nosso reencontro com Cristo, né? E há várias formas de a gente entender como isso se dá. E aí vai passando pelo Natal, né, o Nascimento, a Epifania, né, as várias revelações e demonstrações, aparições da divindade de Cristo ao longo do tempo. E vamos seguindo, vamos chegando na Quaresma, né, todo aquele período de meditação, de penitência, de reflexão. Passamos ali pela Semana Santa, Páscoa, Pentecostes, Tempo Comum, e chegamos até onde nós estamos hoje, que é o Domingo de Cristo Rei. E o que é essa festa de Cristo Rei? Ela é o que completa, ela nos lembra que no final de tudo, após passar por tudo isso, né, a igreja através da história, nós através da nossa própria história pessoal, no final de tudo, nós temos o quê? O completo e absoluto reinado de Cristo. O nosso fim é esse reino. E quando a gente fala do reino de Deus, a gente tem várias coisas para a gente pensar aí. Primeiro, ele é um reino diferente de tudo que a gente imagina
como um reinado, como um poderio, como um senhorio humano, né? O reino de Deus, ele é completamente inverso e completamente oposto ao reino, aos reinados desse mundo, né? Essa oposição entre mundo e divino não é uma oposição entre a criação, porque o mundo foi criado por Deus, mas é uma oposição quando se fala em mundo, quando se fala, né, o mundo jaz no maligno, quando a gente fala desse combate entre o divino e o mundano, não é com relação à criação de Deus, que Deus criou e disse que era bom, mas é com relação àquilo que na nossa oração de hoje mesmo fala que o pecado separou a humanidade, né? E aí começam todos os problemas. É contra esse pecado, é contra essa divisão, esse ódio, esse egoísmo, essa ganância. É isso daí que é a forma como nós podemos ver normalmente a manifestação do inimigo, né? Se a gente for pensar nessa analogia do reino de Deus, os reinos normalmente eles têm um inimigo, né? No caso do reino de Deus, é um inimigo já fadado à derrota, né? Olha que coisa boa, né? A gente está de um lado que já está com a vitória certa, a vitória já está garantida, né? A vitória já foi conquistada. Mas, infelizmente, às vezes a gente ainda vê em nosso mundo pipocando várias notícias ruins, né? Como a Andressa tinha falado aí no início, a gente vê pipocando várias coisinhas dessa, ainda várias manifestações desse inimigo que já está derrotado, né? Desse mal que já está derrotado, mas que continua se debatendo, continua tentando causar mais tumulto, causar ainda mais males, ainda tentando destruir o reino de Deus. A gente sabe que não vai conseguir, mas isso não impede que não seja muito ruim tudo que acontece. Não impede que as várias manifestações de ódio, de ganância, de divisões, de guerras sejam muito ruins. Mas nós conseguimos ter esperança e certeza de que elas não têm a palavra final, de que elas não duram para sempre. São como pequenas rebeliões nesse universo todo prestes a serem contidas, né? Causam danos, causam sofrimento, causam todo tipo de problema, mas sempre nós devemos ter certeza, nós temos, inclusive, causam a possibilidade de nós escolhermos o lado errado, né? Mas nós sempre devemos ter certeza de que elas têm fim. Agora, quando nós falamos do reinado de Deus, nós não estamos falando de algo que tem fim. Estamos falando da eternidade. Estamos falando do que é permanente, do que continua. Tentem pensar para aquela época, lá da Bíblia, aquelas comunidades cristãs, né, pessoal sendo perseguido, tendo que fazer os cultos escondidos, né? Às vezes no meio das catacumbas. Gente, a gente fala assim, catacumba, né? Parece até um negócio romântico, né? Mas quando a gente para pensar, gente, eles estavam lá tendo que fazer o culto escondido no meio dos cadáveres lá das tumbas, do cemitério, para fugir da perseguição. Vamos tentar pensar o que era para eles pensar nesse senhorio de Deus, nessa vitória final de Cristo, né? E ao mesmo tempo vamos aprender com eles, porque todos esses poderes que os perseguiram na época passaram. A gente olhar na história da Bíblia, a gente vê
vários momentos de manifestação desse poder mundano do mal, desse poder da opressão, desse poder da dominação do ser humano pelo ser humano, desse poder que escraviza uns para que alguns outros possam se dar bem. Nós vemos lá do Antigo Testamento, né? A gente passa ali, ó, pela história do faraó. Tem faraó hoje? Não tem. Acabou. Né? A gente vai passando pela história, vários reis que traíram ali a confiança de Israel não estão mais aí, né? Chegamos no Novo Testamento, né? Toda aquela perseguição que o Império Romano fez, toda aquela perseguição, ele não está aí mais. Passou. Mas a igreja, né, que tem essa missão de espalhar a boa nova do reinado de Deus, ela continuou. Nada conseguiu impedir isso, né? Ao longo de toda a história. E olha que tentaram bastante, tentaram com muita força, com muita crueldade, com muito poder, usando de todos os meios possíveis e impossíveis, e não conseguiram. E não vão conseguir. Porque a derrota deles já aconteceu, eles só não quiseram aceitar ainda. A derrota deles já aconteceu. O reino de Deus, ele já está estabelecido. Ele já está aqui entre nós. E ele está, como o próprio Jesus nos lembra, ele já está dentro de cada um de nós. Cada um de nós aqui já está com um pouquinho desse reino se manifestando. Cada um de nós já está vivendo. É por isso que muitas vezes na Bíblia diz que nós não somos cidadãos desse mundo. Nós somos como estrangeiros aqui. Nós estamos de outro reino. Nós somos do reino de Deus. Nós já não estamos mais conformados com essa lógica, né, do mundo de que eu vou me dar bem e que se dane os outros, de viver no ódio, de viver no egoísmo, de viver na divisão. Nós já rompemos com isso. É claro que ao longo do tempo a gente pode dar as nossas escorregadas. Nós somos humanos, somos frágeis, mas de uma forma geral nós já rompemos com isso, nós já fomos libertos disso tudo. Nós já somos chamados a viver de outra forma, né? E é por isso que no credo a gente fala, né, a Santa Igreja Católica, né? E não é isso, não é uma instituição, isso não é o nome de uma denominação. Católico quer dizer universal, quer dizer que é para todos, né? Esse reino de Deus que a igreja vem propagar, ele é para todos, de todos que quiserem vir, né? Não tem uma nação, não tem um povo, não tem uma classe social, não tem uma origem, não tem uma idade, não tem nada que torne alguém melhor, principal, especial. O que nos qualifica a ser cidadãos desse reino? O que nos dá o nosso documento, o nosso RG, né, desse local? O que nos dá isso? É viver desse amor de Cristo. Por isso que o texto do Evangelho de hoje, ele coloca isso bem claro, né? Nesse julgamento, nesse juízo final, né? Ao final de toda a nossa caminhada, o que vai ser olhado por Deus, o que vai ser visto como um bom serviço ao reino, é a forma como nós vivemos e manifestamos, ou não vivemos e não manifestamos esse amor de Deus. Esse amor de Deus para com todas as pessoas, esse amor de Deus para com a criação que ele fez. Porque nós estamos aqui, todos nós com uma missão. Todos nós aqui estamos sendo chamados a anunciar esse reino. E quando a gente fala de anunciar esse reino, de pregar essas boas novas, nem sempre é com palavras. A maioria das vezes não é. É com as nossas atitudes, é com a nossa vida. Até porque simplesmente as palavras não resolvem.
O texto de hoje, inclusive, é muito claro em relação a isso, né? Tem uma galera que nem estava esperando, mas elas já manifestaram, já viveram o reino de Deus. Elas não perceberam, às vezes, muito bem que elas estavam servindo a Cristo ali. Às vezes acharam que nem estavam direito, às vezes não tinham discernimento para isso, mas estavam vivendo no amor de Deus, estavam espalhando isso. Essas pessoas são verdadeiras cidadãs do reino. Outras pessoas adoravam falar que eram, né? Mas viver é mais difícil. Viver exige comprometimento. A gente vê, inclusive, muita gente por aí que adora dizer, né? Se dizer cristão, se dizer religioso, se dizer qualquer coisa, mas, né? Por trás daquela fala bonita, por trás de todo aquele discurso bonito, a gente sabe que não é bem assim, né? Jesus, não é à toa, até comparava aquelas pessoas com os túmulos, né? Com os sepulcros caiados. A gente passa ali para um cemitério do Caju ali, né? Aqueles túmulos bonitos, né? Cheios de esculturas, uma coisa grandiosa de mármore e tal. Mas o que tem dentro do túmulo, gente? Né? Não é lá das coisas mais agradáveis que está ali por dentro. E muitas vezes é assim. Aliás, essa é a grande medida, né? Não só que Deus vai usar, mas que nós devemos usar conosco mesmo, né? Eu estou buscando viver o Evangelho, eu estou buscando transmitir isso. Se eu não tiver, dá tempo de eu pensar que, opa, eu acho que não está muito legal. Acho que eu posso fazer um pouquinho mais, né? E é como eu sempre falo, quem acha que já está muito legal tem que ter cuidado também. Né? A gente sabe que a gente tem uma caminhada, né? É o caminho. Os cristãos eram chamados seguidores do caminho. Cada dia a gente dá um passo, né? Quem acha que já chegou fica parado no meio do caminho. A gente não chegou, a gente está andando. Todos nós estamos caminhando, todos nós estamos seguindo, estamos buscando melhorar. E é por isso, inclusive, que o nosso culto sempre começa, né? Uma das primeiras coisas é o quê? A confissão. Para a gente lembrar que a gente ainda tem coisa para caminhar. A gente lembrar que a gente está andando. Está andando, a gente chega lá. Mas ainda tem sempre uns passinhos ainda para frente. A gente sempre pode andar um passinho a mais, né? Para finalizar, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Eu falei que tinham várias coisas a gente pensar sobre o reino de Deus. A prova dessa diferença, né, desse reino de Deus, e aí por isso muita gente soa estranho quando a gente ouve falar do Cristo Rei, mas ainda mais quando a gente pensa, né, lá nos primeiros cristãos, isso soava para muita gente quase como um deboche com as estruturas do mundo, né? Pensa bem, o nosso rei é o rei que veio numa manjedoura, veio nas situações mais difíceis, passou por todos os perrengues, né? Não era o rei que estava no palácio de Herodes, não era o rei que estava no palácio do César, não era nenhum deles. Ele inverte totalmente a lógica, ele inverte sempre de propósito. Cristo gosta muito de alfinetar a gente para a gente pensar sobre as coisas, né? A gente repensar. Por isso também a entrada triunfal dele em Jerusalém, né, para muitos é visto quase como uma paródia da entrada de César, né? César entra nas cidades que conquista com cavalos de guerra, batalhões de exércitos, estandartes, etc, etc. Cristo entra montado um jumentinho, né? Umas folhinhas ali, ao invés dos chuosos, tapetes, umas folhinhas pelo caminho, uns mantozinhos, bem furreca, bem safado. O reino de Deus, ele não está na aparência. O reino desse mundo, ele se fia muito na aparência, no poder sobre os outros.
O reino de Deus não. O reino de Deus se fia na partilha, no que está por dentro, né? Não precisamos de nada dessas aparências. O reino de Deus, ele sabe se moldar, né? A gente aprendeu muito nessa pandemia sobre isso, né? A gente aprendeu a viver de outras formas como comunidade, aprendeu a buscar outras formas de manter acesa essa chama. Mas é isso, porque a gente não precisa necessariamente... É ótimo quando a gente está no templo para a gente poder estar junto, a gente poder se abraçar, mas uma lição que a gente pode tirar disso tudo é que além disso, né, existe algo que está muito além, que nos une, muito além do só o nosso encontro no templo. Ao encontro dos corações, ao encontro das mentes, ao encontro das almas, que isso continua, mesmo quando a gente tem que estar distante. Né? E isso é exatamente o que a teologia cristã já falava, ó, há milênios, né? A comunhão dos santos, que todos nós, né, estamos unidos aqui, estamos unidos com nossos irmãos que já estão lá com Deus, né, que já fizeram um encontro com Ele. Estamos todos aqui, estamos unidos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos faça viver e reconhecer cada dia mais esse reinado e possamos espalhar no mundo que hoje sofre tanto com os reinados desse mundo de ódio, de egoísmo, de ganância, nós possamos espalhar e lembrar que o reinado de Deus é o reinado do amor, da partilha, da fraternidade, da vida digna para todos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos confessar nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. O Espírito do Senhor seja convosco. Fernando, pode abrir seu microfone? Neste momento, colocamos no trono de Deus nossos pedidos de oração, primeiramente por toda a humanidade, por Mariana Oliveira e família, pela nossa paróquia irmã Cristo Rei, Cidade de Deus, Marta e família, Francisco Sorém e família, Reverendo Terto e família, pela saúde da Sheila, do Luiz e do Victor, bênção por Wanda, Érica, Emília, André, Gerson, Emanuel e Zoe, pela vida de Gabriela, Lucy e Érica, pelo aniversário do Maurício, pela recuperação do Marcos, do Sidney, por toda a família Alves, especialmente Vânia, por todos os animais resgatados e por todos aqueles que ajudam os animais, por Vera e toda a família, que agradece especialmente por sua vida e saúde e pelo aniversário e vida de Davi e Miguel. Mais uma vez pela Sheila, agradece pelos seus 8 anos da cerimônia realizada na Paróquia Bom Jesus,
pelo nosso irmão Duílio e Anitta e toda a sua família, pelo Antônio, que está enfermo, por Girlene e toda a família, por Manuel Francisco, pela vida e saúde do Everaldo, patrão da Letícia e toda a sua família. Pedimos especialmente que a luz de Cristo Rei de todo o universo recaia pela alma de Mário Ferreira, de Olinda Moraes Moreira, pela alma de César, Walter Vogt e Luísa Fonte de Moura. Que Deus possa, neste momento, estar com estes nomes. Que o Espírito do Senhor seja convosco. Vamos, nesse momento, fazer o Pai Nosso. Só projetar aqui para vocês. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Vamos fazer a nossa oração, enquanto não temos a comunhão presencial. Misericordioso Deus, agradecemos por Jesus, nosso Salvador, que alimenta seu povo e concede vida eterna. Embora não possamos consumir os dons do pão e vinho consagrados, temos gratidão pela presença salvífica de Cristo, pelo perdão dos pecados e por todos os outros benefícios de sua paixão. Permite que possamos continuar para sempre na vida ressurreta do Salvador, em cujo nome oramos. Amém. Para fechar nosso culto, eu escolhi uma música, é uma música do repertório popular, mas altamente cheia de uma base teológica cristã forte, né? Prestem bastante atenção na letra, né, quando a gente vai cantar ela, porque, inclusive, ela nos recorda uma coisa que eu sempre falo, né? As pessoas têm muito medo do livro do Apocalipse, né, quando se fala em juízo final e tudo mais, mas isso não é uma coisa para medo, é uma coisa de esperança, né? Muito fora dessas viagens hollywoodianas que a gente vê por aí, né? A gente, na verdade, está falando de uma esperança da vitória, né, desse reino de Deus, que a gente sabe que já aconteceu, mas que a gente vai não precisar nem se preocupar em lembrar que existiu algo diferente disso. Sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, o mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, o mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É
O amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. Bendigamos ao Senhor, graças rendamos. Nós rendamos a Deus. Reverenda, você consegue nos dar a bênção? Sim. Cristo, o bom pastor, que deu a sua vida pelas suas ovelhas, vos reúna juntamente com todos os que ouvem a sua voz, para se tornarem um só rebanho. E a bênção do Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco habite eternamente. Amém. E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês para sempre.